Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Algo na televisão. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela. Ela diz que vários membros da família dela são sensitivos, uns mais, outros menos, e com ela não é diferente. Ela conta que quando tinha 7 anos de idade, ela morava com a avó dela e com um tio, ambos já falecidos. Morava na capital de Goiás. A mãe dela tinha se casado e se mudado para uma cidade vizinha. Só que era um local distante, sem infraestrutura, não tinha asfalto, não tinha escola. E por esse motivo, a moça que nos conta esse relato morava com a avó na capital. E aos finais de semana, a mãe dela ia buscar ela lá na casa da avó para passar o sábado e o domingo com a mãe. E ela conta que naquela época a casa da mãe dela ainda era bem pequena. Havia apenas um quarto onde dormia a mãe e o padrasto dela. E no caso ela e a irmãzinha mais nova dela, que na época devia estar com uns 4 ou 5 anos de idade, as duas dormiam na sala. Certo dia ela estava dormindo lá na sala e acordou com o barulho de alguma coisa quebrando. Parecia que tinha alguém quebrando alguma coisa. Clá, clá, clá. Como se alguém estivesse batendo em alguma coisa. Ela acordou assustada e começou a tentar descobrir de onde vinha aquele barulho. E começou a prestar atenção e percebeu que o barulho vinha da televisão. Vinha da televisão que estava desligada e fora da tomada. Aí ela sentou no colchão e ficou observando. E o barulho parou no instante em que ela se levantou. E para surpresa dela, nesse momento apareceram 2 olhos na televisão. 2 olhos que ficaram observando ela. Ela conta que esses olhos sumiam e apareciam no canto, como se ele esperasse que ela parasse de observá-lo. Ela conta que ficou paralisada por alguns segundos ali, então ela deitou e cobriu a cabeça de medo. E nesse momento os barulhos retornaram, de novo aquele barulho de alguma coisa sendo quebrada. Aí ela começou a pedir para que Deus e Nossa Senhora a protegesse, e então ela caiu no sono. Pela manhã ela contou tudo para a mãe e a mãe, para variar, não acreditou nela, ou fingiu que não acreditou. E o esposo da mãe dela disse que era coisa da imaginação dela. Pois bem, quando eles resolveram ligar a televisão, para surpresa deles e não para surpresa da moça que nos conta esse relato, a televisão não ligou. Bom, a TV era velha e foi por esse motivo que eles acreditaram que ela tinha estragado. Bom, aí começou a semana, ela foi para a casa da avó dela e depois no próximo final de semana ela voltou para a casa da mãe e então eles chamaram um técnico para consertar a TV. E quando o homem abriu o tubo da TV, ele ficou surpreso, porque todos os componentes da TV estavam quebrados, estraçalhados. Não sobrou nenhum inteiro. Nesse momento todo mundo se entreolhou assim e a mãe dela virou, olhou para ela e ela assim não disse nada, mas a expressão dela era tipo, eu avisei. E ninguém nunca mais comentou sobre isso. Ser de luz totalmente branco. O moço que nos conta esse relato diz que nunca gostou de dormir sozinho. E na casa que ele morava com a mãe e com a irmã dele, ele dormia na sala, que na verdade era o quarto dele. E a mãe e a irmã dele dormiam no quarto, numa cama de casal. Ele conta que sempre gostou de ufologia e esses assuntos assim. Porém, na hora de dormir ele tinha medo, mas isso é normal para uma criança, até para um adulto, né? E diz que às vezes ele pedia para dormir no quarto com a mãe dele, né? Geralmente depois que ele assistia um filme ou escutava alguma história que ele ficava com medo. E uma certa época a mãe dele começou a achar que a cama dele estava ficando muito velha e resolveu comprar uma cama nova para ele. Só que a loja entregou a cama já muito tarde e ela não quis, nesse horário, desmontar a cama velha dele para colocar a cama nova. Então ela decidiu colocar a cama nova no quarto dela. E ele, que não era bobo nem nada, logo pediu se ele podia dormir na cama nova junto com a mãe no quarto dela. E ela aceitou. Mas diz que se ele soubesse o que ia acontecer, ele disse que devia ter dormido sozinho na sala mesmo, no quarto dele. Ou não, ou teria sido pior ainda, vai saber.
E ele conta que essa casa era bem pequena e no quarto que a mãe dele dormia, ficava assim, a cama de casal que ela ficava, um espacinho e a cama de solteiro que ela colocou dele lá no quarto dela. Então era a cama dela encostada numa parede, a caminha de solteiro dele encostada na outra parede e no meio um vãozinho de uns 40 centímetros só, para caber a perna mesmo, para passar de uma cama para outra. Enfim, ele acordou de madrugada com o barulho do plástico do colchão, que a mãe dele quis deixar o plástico no colchão lá e aí no fim ele acabou acordando com esse barulho e ficou lá deitado olhando para o corredor que tinha depois do quarto. Acho que a porta estava aberta, sei lá, e ele ficou lá com o olho fixo no corredor, que do lado do quarto dele tinha um banheiro e logo em seguida a cozinha. Em um momento ele fixou o olhar na porta do banheiro e percebeu que a porta estava mexendo. Quando do nada, e ele diz que se arrepia quando se lembra disso, saiu do banheiro um ser. Era uma figura, era um homem, mas não tinha rosto. Era só a forma de um homem e tudo branco, totalmente branco. Era como se fosse um ser de luz. Ele ficou desesperado, diz que ele gritava feito um doido. Afinal, o ser estava andando na direção dele e já estava se aproximando, já estava ficando perto. E ele, louco, gritando, desesperado. E ele sentiu que ele precisava sair dali, mas não tinha como. Tipo, era tarde demais, o negócio já estava lá, ele ia sair para onde? Quando do nada ele sentiu, ele foi arremessado da cama dele para a cama da mãe dele. E a força desse arremesso foi tanta que ele bateu a cabeça na parede do lado da cama da mãe dele. Sim, pasmem, ele saiu da cama dele e foi arremessado. Ele não pulou, ele foi jogado. Ele passou pela cama dele, por aquele espaço de 40 centímetros, por toda a extensão da cama de casal da mãe dele e bateu a cabeça do outro lado, pá, da parede. Nisso, a mãe e a irmã dele acordaram e como ele estava desesperado e não conseguia parar de gritar e de chorar, ele levou até uma surra da mãe dele para ele se acalmar. E nessa noite, depois desse acontecido, a mãe dele deixou ele dormir na cama com ela. Ele diz que isso nunca saiu da cabeça dele e agora, relatando isso, as imagens são vívidas ainda na mente dele. Ele diz que não sabe o que era aquilo, mas ele já viu vários documentários onde descrevem extraterrestres como se fossem esses seres de luz. E ele confessa que quando assiste algo do tipo e mostram esses possíveis seres de luz aí, ele se arrepia todo. Bom, o relato poderia terminar aqui, mas ainda tem a cereja do bolo. Anos depois, ele estava conversando com umas tias dele e surgiu essa história. Ele contou toda essa história para as tias dele e, para surpresa dele, quando ele contou para a tia que a mãe dele não acreditou em nada do que ele falou naquela noite, a mãe dele interrompeu, ela se intrometeu na conversa e disse o seguinte: Eu também vi o que você viu aquela noite, mas eu não podia falar nada. Você era criança, eu precisava passar segurança e precisei te dar uns tapas porque você estava muito alterado. Ele disse que depois disso ele sentiu um alívio, porque ele sabia o que ele tinha visto. E agora, saber que a mãe dele viu a mesma coisa, ela também viu aquilo aquela noite, isso foi muito revelador. E diz que já falaram para ele que podia ser um espírito, podia ser um alienígena, podia ser um anjo, mas a verdade é que ele não faz ideia do que era. O espírito do meu irmão me bateu. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com ele em abril de 2018. Ele conta que nunca se deu bem com o irmão mais novo dele, o Roberto. Assim, a diferença de idade é pouca. E diz que sempre brigaram desde criança e mesmo depois de adulto continuaram brigando. Eles nunca se davam bem. O moço que nos conta esse relato diz que até tentava uma aproximação dele, mas não dava. Ele não queria amizade de jeito nenhum com o irmão. Ele conta que o irmão Roberto guardava muito ódio dele. Ódio esse que ele nem sabe por quê. Não sabe por que o irmão odiava tanto ele. Enfim, o Roberto era alcoólatra e também tinha bipolaridade. Ele conta ainda que o irmão Roberto morava sozinho na casa da frente. Eles moravam no mesmo quintal, só que o moço que nos conta esse relato morava na casa dos fundos e o Roberto na casa da frente.
Ele diz que sempre que eles se viam, tinha uma discussão. E uma vez chegaram a discutir tanto que chegou à agressão física. O irmão dele quase que deu uma paulada nele. Se a esposa do moço que nos conta esse relato não tivesse entrado no meio, o Roberto poderia ter matado o moço que nos conta esse relato. O próprio irmão, com uma paulada. Mas como o Roberto bebia muito, ele teve cirrose e acabou tendo que ficar internado por algum tempo. Só que ele só piorava. Ele conta que pensou em fazer uma visita para o irmão lá no hospital, mas a irmã mais velha dele estava lá junto com ele, junto com o Roberto, fazendo companhia, estava de acompanhante para ele lá no hospital. E disse para o moço que nos conta esse relato que era melhor ele não ir, porque mesmo lá no leito do hospital, doente, ele continuava falando mal do irmão, do moço que nos conta esse relato. Falando que o odiava e que não queria nem vê-lo na frente. Os dias passaram e o Roberto acabou falecendo, novo ainda, com 42 anos de idade. E o moço que nos conta esse relato diz que ficou muito triste, porque apesar das brigas, ele era irmão, né? Só que uma semana depois do falecimento do Roberto, o moço que nos conta esse relato diz que estava deitado na cama dele, lendo um livro, e estava bem acordado, quando de repente levou um soco na cabeça. Ele deu um pulo da cama, assustado, olhou para os lados e não tinha nada. Aí de repente ele levou um chute na perna e mais socos na cabeça. Ele diz que jura que via um vulto. Era um vulto negro, mas ele só via da cintura para baixo. Era como se fosse o corpo do irmão dele, só que em forma de vulto. E ele conta que tomou vários murros e empurrões desse vulto. Até que ele gritou: Roberto, vai pra luz e me deixa em paz! E aí, tudo parou. Ele ficou muito espantado com tudo aquilo e tem certeza que era o espírito do irmão dele que bateu nele. Antes de continuar, deixa eu falar para vocês que a camiseta da promoção desta semana é a camiseta Egito Ufológico. Olha que linda! Esta camiseta está saindo de R$ 69,90 por R$ 59,90 e ela brilha no escuro e brilha bem legal. Essa daqui brilha bem bonito no escuro. Aproveita a promoção dessa semana, o link está aqui na descrição desse vídeo. Acho que fui a Sete Além. O moço que nos conta esse relato disse que em dezembro de 2016 ele precisou ficar internado por um problema de saúde e ele ficou 1 mês e 4 dias internado, de 22 de dezembro a 26 de janeiro. E em uma dessas noites internado, depois que ele tomou o remédio, ele adormeceu. Mas ele acordou num certo momento e quando ele acordou, ele conta que estava num quarto estranho. Era bem diferente do quarto que ele estava no hospital. Ele levantou da cama, que era uma cama de casal tipo king size, e tinha uma colcha antiga na cama. Diz que o quarto era bem grande e escuro, com aqueles abajur de parede perto da cama. Só os abajures estavam acesos, que era o que clareava o quarto. E em frente à cama tinha um guarda-roupas bem antigo, todo de madeira. Então ele foi até a janela para olhar e viu que era um lugar estranho, era tudo meio que deserto e ele estava em um prédio, só que diz que não tinha mais nada em volta desse prédio. Era tipo uma estrada principal, asfaltada, e esse prédio meio que no meio do caminho. E no meio do caminho dessa estrada também tinha uma cabana, a uns 500 metros mais ou menos, e tinha vários postes que iluminavam essa estrada. E aí ele resolveu descer para descobrir onde ele estava, que lugar era aquele. E diz que assim que ele abriu a porta do quarto, já dava de frente com o elevador. E o estranho é que o elevador, apesar do quarto parecer um quarto antigo, guarda-roupa antigo, colcha da cama antiga, a hora que ele saiu, o elevador era totalmente de inox, sabe? Tipo um elevador novo. Quando ele chegou no térreo, tinha lá uma senhora que vestia uma roupa azul claro, era tipo uma camisola, e tinha uma touca na cabeça, tipo essas toucas de banho. E tinha mais gente que estava ali sentado nessa recepção. Mas ele saiu direto para a rua e foi andando nessa estrada, nessa avenida aí,
em direção à cabana para tentar descobrir que lugar que era esse que ele estava. Quando ele estava a uns 200 metros dessa cabana, ele ouviu um barulho de bicicleta e no que ele olhou para trás, ele viu que vinha vindo uma pessoa com um capuz preto. E aí ele ficou parado esperando essa pessoa se aproximar e quando essa pessoa chegou perto, ele gritou para a pessoa: Moço, onde eu tô? Então aquele rapaz parou a bicicleta, colocou o pé direito no chão, olhou para ele e disse: Você está em Sete Além. E ele disse que os olhos desse rapaz eram de fogo e não era possível ver o rosto, era tudo escuro, só dava para ver os olhos brilhando. Ele tomou um susto enorme e saiu de lá correndo. Ele entrou no prédio, aquela senhorinha, aquela mulher continuava lá limpando, as pessoas continuavam sentadas lendo jornal ali na recepção. Aí ele foi correndo para o elevador e quando entrou no elevador, ele acordou na cama do hospital. Ele conta que estava com o coração acelerado e nisso tinha 2 pacientes conversando ali que olharam para ele com uma cara de tipo, que aconteceu com ele, né? E ele também sem saber o que aconteceu com ele. E ele diz aqui que só descobriu o que era esse tal de Sete Além quando ele viu o especial que a gente fez aqui no canal. Na época ele achou que foi um sonho qualquer e nem chegou a pesquisar nada a respeito de Sete Além. E foi sem querer que ele caiu num vídeo do canal falando sobre isso. Depois disso, ele disse que nunca mais foi para lá e nem quer ir. Ele disse que é muito assustador, dá a impressão que você vai ficar preso lá sem conseguir voltar para cá. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dos relatos. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para você e até o próximo relato. Tchau!